panorama bíblico, quer dizer, é uma síntese do livro, né? Então nós não podemos ficar muito tempo. Então nós colocamos aqui a meta de um livro por mês, para a gente não ficar. Mesmo assim, nós vamos ficar no Velho Testamento, vamos ficar 39 semanas, né? A menos que chegue lá naqueles profetas menores, pode ser que a gente consiga aí 2 livros, né? Mas o primeiro Reis é grande, né? Hoje nós tivemos nosso 5º estudo neste livro. Bom, então nós chegamos aqui na divisão do reino. Então nós já vimos algumas coisas nesse sentido aqui. Então vimos a questão do conselho que Roboão pegou dos jovens, que aceitou dos jovens e não aceitou o conselho dos mais velhos. Trabalhamos um pouco sobre esse assunto. As 10 tribos do norte, elas se rebelaram contra Roboão e elas se tornaram o reino de Israel. Então o reino de Israel, você pode ver nesse mapa aqui, é o de cima, né, o reino do norte. Então, e o de baixo, o reino de Judá. Então o reino de Judá é que ficou com os descendentes de Davi, certo? Lembra que Deus fez uma promessa para Davi, né? Quando nós chegar lá, logo nós vamos estar estudando a aliança davídica, né? Mas a promessa que Deus fez para Davi era de um reino que duraria para sempre, né? Essa questão de para sempre é que depois ela se cumpre em Cristo, né? Então aqui todos os reis que vão vir aqui são descendentes de Davi. Foi só uma única dinastia, certo? Enquanto que aqui os reinos do norte, aqui já foram várias dinastias. Se não me engano, 8 dinastias e vários reis, né? Quando fala aqui, na Bíblia fala assim, chama de Efraim, né? A família de Efraim, como ela era maior, mais numerosa, então muitas vezes lá nos livros proféticos, quando Deus vai repreender Israel, que é o reino do norte, às vezes aparece a palavra Efraim, certo? Não sei se você já observou isso. Efraim fez isso, começa a fazer profecia sobre Efraim. Efraim está se referindo ao reino do norte, certo? Porque ela era a maior tribo. Lembra de quem era descendente Efraim? Descendente de José, certo? Lembra que quando Jacó abençoou os filhos de José, falou assim, os teus filhos são meus filhos. Então ele considerou José como o primogênito, então deu porção dobrada para José, que era o costume de dar para o primogênito. Ou seja, ele fez dele 2 tribos, certo? Então os 2 filhos herdou separadamente, tribo de Efraim e Manassés. Então, por isso nós temos distribuídos lá em Israel 12 heranças. Por que 12? Mas quem ficou fora? Levi. Levi ficou fora porque eles eram sacerdotes, eles não herdaram. Eles receberam terras em torno ali do tabernáculo, porque eles tinham a função de servir a Deus. Ok? O grande pecado de Jeroboão, então nós vimos ali que o grande pecado dele foi que ele, diz a palavra de Deus aqui em 12, 28, isso aqui também nós já vimos, viu? Acho que nós já vimos isso aqui, por isso que eu estou tendo indo rápido. Então ele diz para eles, basta de ir para Jerusalém, vê aqui os seus deuses, ó Israel, que te fizeram sair do Egito. Então eles adoraram a Deus, falando que é o Deus de Israel, mas fizeram imagem de escultura. Esse aqui é o seu Deus que fez você sair do Egito. Não abandonou Deus, mas fez uma representação de Deus. E começaram a adorar a Deus lá em Israel mesmo, né? Então ele colocou um altar em Betel e outro em Dan, certo? O que aconteceu por causa do pecado de Jeroboão? Então ele
era mais uma estratégia política. Então, uma estratégia política para permanecer no poder, certo? Para o povo não sair da terra e ir adorar em Jerusalém. Veja, a estratégia política para ele não permanecer no poder. Permaneceu no poder? Ele permaneceu lá durante o reinado dele. O seu filho foi poucos anos, mas logo Deus acabou com a raça dele, né? Porque então não adianta eu agir politicamente, né, ou tomar um outro tipo de estratégia que não seja a estratégia para agradar a Deus. Então ele agiu de forma que realmente politicamente foi correto, dizemos assim, né? Ah, isso aí é uma boa estratégia, a pessoa não vai lá para Jerusalém. Mas lembra que esse povo, que Deus queria que fosse um povo teocrático. Ou seja, que mesmo que estivesse um rei, ele queria que o rei prestasse contas a Deus, diretamente a Deus. Ele queria que esse povo, que esse rei fosse temente a Deus. Então, mesmo que eles pediram o rei, ainda fez. Mas o único que fez isso foi Davi. E mesmo assim ainda teve problemas ainda, né? Muito bem. Aqui temos a questão do profeta que profetizou contra o altar. Nós já vimos isso aqui também. Aí nós temos 2 reis de Judá. O rei que seria Roboão, e o reinado de Abias e Asa. Também isso aqui nós já vimos. Lembrando aqui que Primeiro Reis e Segunda Reis faz isso. A gente tem que tomar cuidado quando estiver fazendo leitura. Às vezes está falando sobre o rei de Israel, às vezes está falando sobre o rei de Judá. Então tem que prestar bastante atenção para saber qual dos 2 reinos daquele rei é, certo? Então isso aqui é importante. Dá para saber, e na leitura dá para você entender, certo? A qual rei se refere. Então, a princípio aqui é mostrado Roboão e Judá. Então, Roboão, na verdade, ele não foi um péssimo rei, certo? Roboão era descendente de Davi, péssimo rei, e ele foi punido lá com... Deus usou Sisaque, rei do Egito, para puni-lo. E aí nós temos 2 reis depois dele, Abias, que também foi um péssimo rei, reinou apenas 3 anos, depois Asa. Asa fez um bom reino, e reinou por 41 anos. Agora volta aos reis do norte. Aí já entra, o descendente de Jeroboão foi Nadab, filho de Jeroboão. Ele reina 2 anos. Então termina assim a primeira dinastia. Então, com Nadab, aí o Baasa se volta contra ele e mata ele e todos os descendentes de Jeroboão, todos os descendentes. Então começa a segunda dinastia. Então Baasa vai reinar 24 anos. Aqui no caso Deus usou Baasa para fazer o que Deus já tinha prometido, o que Deus já tinha profetizado. Foi uma promessa de juízo. A gente pensa que promessa é só coisa boa, né? Mas para ele não. De acordo com aquele profeta de Deus que morreu, que desobedeceu lá. Então, ele foi desobediente e então Deus o puniu severamente. Elá, filho de Baasa, reinou 2 anos. Então, depois dele teve Elá, reinou 2 anos e foi morto. Aí termina a dinastia. Essa dinastia, 2 reinos só, um reinou mais, outro reinou menos, acabou aquela dinastia também. Já começa a terceira dinastia, certo? Foi Zinri. Zinri assassinou Elá e reinou iniquamente. Quanto tempo? Olha aqui. 1 semana. Ele suicidou sem deixar filho para reinar no seu lugar. Quer dizer, a terceira dinastia é considerada apenas a dinastia mais curta. 1 semana, certo? Ele não tinha filhos para reinar em seu lugar. Aí a quarta dinastia, que é a dinastia mais longa, né? E que a Bíblia então, também deixa
mais ela deixa mais passagens bíblicas para falar sobre essa dinastia, que é a dinastia de Onri. Porque nesse intervalo aqui nós temos, principalmente no reinado de Acabe, nós temos o ministério de Elias, que tem muitas histórias interessantes aqui, Elias. Ok, Onri reinou, fez de Samaria a sua capital, reinou 12 anos. Acabe reinou 22 anos em Samaria. Então veja, o que aconteceu com Acabe? Com quem que ele se casou? Jezabel. E ela é considerada a princesa idólatra, porque ela introduziu ali em Israel a idolatria. Baal foi introduzido ali. Veja que agora piorou o reino. Antes já era grave, né? Era um ídolo que representava o Deus verdadeiro. Agora já é um outro Deus, certo? Que está sendo introduzido ali com Jezabel e Acabe, né? Porque Acabe era ele que era o responsável, certo? Tanto é que Deus pune os dois. Então veja, aí começa a adoração a Baal, 16, 31 a 33. Então nesse inteirinho, nós temos o intervalo do profeta Eliseu. Então lembra que nós vimos ali que o profeta Eliseu, ele desafia os profetas de Baal, certo? Mas antes de desafiar, teve lá a oração dele, porque não choveu por 3 anos e meio. Depois ele é sustentado por corvos e por uma viúva, certo? E o filho da viúva depois é ressuscitado. Assim por diante. Eu estou correndo aqui que nós já vimos isso também, tá? Elias, os profetas de Baal. Já é o capítulo 14. Lembra que quando Elias ele faz o desafio, ele faz o desafio seguinte: nós vamos matar o animal, preparar o altar e vamos orar ao nosso Deus. Eu oro ao meu Deus, vocês vão orar ao seu Deus. Aquele Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então, isso foi a oração dele. O que Elias fez? Em primeiro lugar, foi que ele deixou eles orarem primeiro. A Bíblia diz que eles oravam, que eles clamavam, que eles gritavam, que eles se retalhavam. Era o jeito deles orar lá, né? Que se sacrificavam ali, né? E Elias até usou de ironia. Usou de ironia falando com eles. Quem lembra dessa ironia? Não. Que ele falou com os profetas de Baal, a ironia. Falou assim, vai, ora, porque Baal é Deus. Ele deve estar dormindo. Não é isso? Ele deve estar dormindo. Grita mais alto, que ele deve estar dormindo. Então acorda ele. Mais ou menos isso, né? Ele usou de ironia ali, certo? Quando ele falou Baal é Deus, claro que ele sabia que não era, né? Exatamente. Agora a intrepidez dele realmente ali, ó, depois, quando chegou a vez dele, é isso que o irmão Ricardo falou, né? Ele não somente foi orar para Deus, ele falou assim, pode molhar. Mandou molhar de água, o holocausto, pois encharcou de água. Agora, como é que você vai pôr fogo numa lenha molhada? Muito impossível, praticamente. Né? Eles não tinham maçarico naquela época, não tinha nada disso. E pior, Elias falou assim, não pode pôr com fogo, tem que ser só na oração. Só na oração. A fé dele era grande, certo? Então ele fez tudo isso, molhou tudo, deixou os outros molhar tudo, todo mundo molhou. Aí, depois estava bem molhado, ele orou a Deus. E Deus disse que ele lambeu, que o fogo veio, que lambeu até a água que estava no lado do altar.
provando assim que Baal não era Deus e que Deus era Deus. Bom, o desafio de Elias, ele acreditava que agora está provado que Deus é Deus e que Baal não é Deus. Então agora o povo vai servir a Deus. Certo? Porque na verdade é que Acabe na hora fez uma confissão ali. Lembra que ele chega a fazer uma confissão, mas não foi de todo o coração. Ele deixou ser controlado ainda pela mulher, porque quem ameaçou ele, quem mandou as pessoas perseguir ele foi a mulher, foi Jezabel. Se ele era o rei e tinha realmente visto, ele teria que agir como rei. Assim, você não vai fazer isso. Ele é profeta de Deus. Deus é o nosso Deus verdadeiro. Fica no seu lugar. Desafiou ele. Chamava os guardas. Você vai continuar me desafiando, mas ele não fez isso. Ele simplesmente deixou ser dominado por ela. Certo? E ameaçou Elias. Ameaçou Elias, Elias foge, certo? Ali do profeta, foge da ameaça de morte. E ali ele fica debaixo de um pé de zimbro, pede para si a morte. Nós já discutimos semana passada, falamos, olha, será que ele queria mesmo a morte? Será que ele fugiu da morte? Só que ele estava meio, nós até discutimos, será que ele estava meio deprimido? O que era o problema dele, né? Então nós vimos, às vezes a pessoa, quando ele estava muito cansado, bem mesmo, hoje a gente tem os nomes para dar, né? Estava bem cansado, a Bíblia fala assim que ele correu junto com o carro para avisar que a chuva viria. Vocês podem ler lá para vocês verem que ele correu muito, certo? Então ele estava cansado fisicamente e quando ele recebeu a ameaça de morte ele ficou provavelmente mentalmente cansado e agora ele recebe essa ameaça de morte e espiritualmente tinha perdido a esperança. Isso aqui é muito sério. Meus irmãos, quando a Bíblia fala três virtudes que é importantes, fé, esperança e amor, as três virtudes mais importantes, ela é muito importante, muito sério isso aqui. A esperança, você não pode perdê-la. As coisas vão mal, mas se você perder a esperança, você perde também o ânimo de fazer alguma coisa para reverter a situação. Entendeu? Se uma pessoa perde o emprego, está desempregado, tal, aí perde a esperança, fica deprimido, tal, ele vai ter ânimo para sair, passar a procurar emprego? Talvez, provavelmente não. Ele tem que reerguer, vai lá procurar. Tá angustiado, tá triste, vai fazer. Mas tem pessoas às vezes que se entrega. Quando se entrega, aí vem piora a situação, né? Bom, como que Deus tratou de Elias? Primeiro, lembra que nós falamos, primeiro ele foi alimentado, certo? É a primeira coisa, se a pessoa está com fome também traz problemas sérios. Ele foi alimentado por Deus, certo? Ele descansou, ele dormiu muito, ele descansou também, a pessoa tem que descansar. E depois Deus tratou com ele espiritualmente. Só depois dele comer e ter descansado que Deus vai trabalhar com ele espiritualmente. Lembra como é que Deus trabalhou com ele espiritualmente? Nós falamos semana passada, eu acho. Acho que já chegamos nesse ponto, né? Deus mandou o quê? Um terremoto. O que Elias percebeu? Deus não estava no terremoto. Deus mandou um terremoto, um vento muito forte, tal, bem, e Deus não estava naquele furacão. Aí Deus mandou uma brisa bem suave, tudo. Deus estava ali. O que Deus queria ensinar com isso? Que Deus não age só nas coisas estrondosas, né? Fazer milagres, como aconteceu lá com a questão do Baal. Os profetas. Aí depois disso, o que Elias fez? Ele matou todos os profetas.
certo? Todos os profetas que eram falsos profetas, estavam ensinando Israel, ele matou todos. Ele tinha autoridade para fazer isso, o profeta tinha essa autoridade, certo? Então, então ele fez todas essas coisas, mas aí o povo não se converteu. O rei não se converteu. Então aí por isso que ele desanimou. Então, mesmo diante de tudo aquilo, Deus falou assim, Deus se revelou um suave brisa, uma coisa bem tranquila. Porque aí Deus fala assim, eu reservei 7.000 homens que não se dobraram o joelho diante de Baal. Quer dizer, Deus estava trabalhando na vida das pessoas. Não é só não é só no culto, um culto que tem, ali houve 2 pessoas aleijadas que se levantaram, saiu curadas, aí todo mundo se curou, etc. Não, Deus está trabalhando no coração das pessoas. Deus começou a trabalhar, é isso que ele quis ensinar para ele. É ele que age, ele é que salva. Não é as estratégias humanas que resolve. Eu posso ter nenhuma estratégia, eu posso fazer qualquer coisa. Se o Espírito Santo não agir no coração, não haverá mudança de vida, não haverá conversão. Então é isso. Deus estava agindo no coração daquelas 7.000 homens em Israel. Lembra que Israel do norte ali tinha desviado todo mundo. Elias pensou, só eu fiquei e querem tirar a minha vida. Ele não estava conseguindo ver. E tinha um outro profeta que antes ele sabia que não era só ele. Aquele que foi diante dele lá, falou assim, olha, eu sou uma pessoa temente a Deus, eu escondi 50 pessoas e ficou, que a Jezabel mandou matar. Ele sabia que tinha pelo menos esses 50 e poucas pessoas ali, que me fugiu agora o nome do profeta, que fala ali. Então ele tinha presenciado isso, mas ele, olha, só eu fiquei. Mas não era só aquilo que ele tinha conhecimento, que ele também não estava lembrando. Era 7.000 homens. E quando a gente fala de 7.000 homens, se esses homens tinham liderança na família, então provavelmente eram os homens junto com as suas famílias. Então, às vezes a gente não vê as bênçãos de Deus, ou às vezes a gente perde a esperança e não confia que Deus vai agir. Então, talvez a gente tenha que temos que orar mais a Deus, sondar mais, trabalhar no nosso coração, na nossa vida, assim como Deus fez com Elias. Elias precisava descansar, Elias precisava comer, se alimentar bem, e Elias precisava resolver os seus problemas, problemas ali espirituais, não é que estava em pecado, quando eu falo problemas espirituais, ajeitar a visão dele de Deus, né? Ele precisava de um conhecimento de Deus melhor. Então, às vezes, a pessoa precisa de um conhecimento bíblico melhor, porque tendo um conhecimento bíblico vai ter um conhecimento de Deus. E aceitar o que a Bíblia fala sobre Deus. Então, às vezes, a pessoa precisa disso. Muitas vezes pode pensar, Elias estava ali com pena de si mesmo. Eu creio. Bom, muita gente fala que é autocomiseração, né? Mas eu não creio que seria isso. Realmente, talvez ele estava assim meio sem, mas ele egoísta não, pensando só nele não. Ele estava muito desanimado, sim. Talvez sem esperança, sim. Mas ele amava a Deus. Ele não estava só pensando nele. Então a gente não pode ficar só confiando nas experiências passadas. O passado passou. Se você foi bênção no passado, amém, glória a Deus por isso. E se você não foi bênção no passado, então comece a ser bênção agora, se arrependa e comece a fazer as coisas certas.
Mas se você foi bênção no passado, você tem que continuar sendo bênção no futuro. Você não pode ser igual Salomão, que como jovem era mais próximo de Deus, quando ficou velho se afastou de Deus. Muito pelo contrário, tem que ser mais fervoroso, usar o tempo para a glória de Deus, não usar o tempo para realmente me levar para longe de Deus. Não deixe que pecados, que sejam pequenos, se desviem da vontade de Deus. Não deixe que a sua consciência te traia. A Bíblia fala o seguinte: quando você está com a consciência pesada, lá em Timóteo fala assim, muitos que não deram ouvido à consciência vieram a naufragar na fé. Ou seja, Deus mostrou na sua consciência que alguma coisa estava errada e você permaneceu no pecado. Você não deu ouvido. E aquilo te afastou de Deus. E assim a pessoa se torna uma pessoa inútil diante de Deus. Não estou dizendo que você não era crente, mas você começou a afastar-se devagar. Então tem que tomar cuidado, certo? Mas é que Deus não deixou muito tempo na vida de Elias, graças a Deus, né? Ele mesmo tratou. E na verdade quem tem que tratar conosco é Deus, certo? A igreja, por exemplo, pode aconselhar, certo? Mas quem tem que resolver o aconselhamento pastoral, ou seja, quem estiver aconselhando, ele tem validade porque ele pode me ajudar a ver o caminho. Mas quem tem que trilhar esse caminho é você. Então, se você tem um vício, nós podemos mostrar para você quais os caminhos, quais os passos que você tem que dar. Mas para você abandonar, você tem que ter domínio próprio, você tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que buscar a Deus, fazer a vontade de Deus, para que você realmente seja libertado. É você que tem que trilhar esse caminho. Nenhuma outra pessoa pode fazer por você. Assim como na salvação. Ninguém pode crer em Jesus por você. Você que tem que confiar que Cristo morreu e pagou o preço dos seus pecados. Ser tentado, todos nós somos. O próprio Cristo foi tentado, foi provado. Mas lá em Hebreus fala que foi tentado, mas sem pecado. Bom, aqui estava, já falamos sobre essa questão. Bom, e Deus tratou com ele e Deus também começou a falar algumas coisas para ele. Deu uma perspectiva geral do que vai acontecer. Ele mandou ele ungiu o seu sucessor, mandou ele ungir o rei da Síria e mandou ungir um outro rei, o rei de Israel. Então, ele deu uma perspectiva para ele tomar algumas providências que ele tinha que tomar. Então aí ele começa ele faz isso então. Quando ele faz isso, irmãos, Deus realmente tratou com ele, estava ali na sua visão agora, Deus começou a clarear para ele as coisas que ia acontecer. Ele estava cansado? Deus falou assim, eu vou te dar um sucessor. Então ele unge Eliseu, e nesse momento, depois, a guerra entre Israel e os sírios, Israel consegue 2 vitórias para a glória do seu nome, mas ao invés de destruir o seu inimigo, Acabe faz amizade com ele. Acabe, depois, toma a vinha de Nabote, lembra dessa história? A mulher dele entra de novo. Você já imaginou como é que era Acabe? Parece um homem muito fraco, né? Um homem muito fraco. Ele estava lá, eu me vende a sua vinha, não, eu te dou o preço justo, dou uma igual, dou uma melhor. Não, essa aqui é minha herança, eu não vou vender minha herança.
Sabia que ela ia fazer aquele... Ainda era pior, né? Porque aí ele estava se escondendo atrás dela, né? Pior ainda, para ela ficar sendo maldosa, né? Mas Deus sempre cobrou dele, né? Tanto é que ele morreu primeiro, né? E Adão, quem que Deus tocou? Aham. Para ela, você fez isso, deu guarda. Muito bem. Então aí nós temos esse homem, quer dizer, homem fraco, que realmente não agiu em relação à mulher, não impôs ele como rei, não agiu como rei que deveria agir. Também no caso da vinha, então ele deixa a mulher matar o homem, não faz nada. Bom, agora depois nós temos a amizade entre Acabe e Josafá. Josafá era rei de Judá, certo? Então eles começam uma amizade. E lembra dessa batalha que eles foram lá os dois juntos? Vai ver como é que ele era esperto, né? Falei assim, ó, eu vou me disfarçar e você pode ficar com a roupa de rei. Vamos disfarçar entre o povo. Porque ele sabia que as pessoas iam atacar o rei, não ia? Eles iam tentar ir atrás do rei. Se eles derrotassem o rei, eles tinham vencido. Né? Igual um jogo de xadrez, né? Você pode só vence quando derruba o rei. Mesmo que você está perdendo as peças, você perdeu todas as peças, mas você derrotou o rei, acabou, você venceu a guerra. Okay? Então, nesse momento, ele mandou Josafá. Só que aí quando Deus mostrou para os inimigos que não era ele. Então lembra que uma pessoa simplesmente pega uma flecha, joga a ermo, joga assim, pega quem quiser e vai justamente no rei. E aqui, não sei se vocês entendem a questão da providência de Deus, certo? A providência de Deus é tanto para o juízo, como também para o nosso bem. No caso do Acabe aqui foi para o juízo dele. Tá? Então, a flecha pegou exatamente ele. Então, ele é morto em batalha. Já está lá no capítulo 22. Veja o versículo 16. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá. 22, 16. Primeiro Reis, 22, 16. Quem achou, leia para mim, fazendo favor. E o rei lhe disse, até quantas vezes que conjurarei, e não me fale senão a verdade em nome do Senhor. Ok, tá vendo aqui que Acabe, no caso, estava falando para o profeta falar para ele a verdade. Só que ele tinha falado exatamente a mesma coisa que ele queria ouvir. Ele falou assim, olha, eu quero, mas você não vai me profetizar contra mim, como você sempre faz. Tá, então ele pegou e falou para ele que pode ir na batalha, que ele saía bem. No fundo, ele já sabia que não ia sair bem. Porque olha, eu conjuro que você fale somente a verdade. Todos os outros profetas estavam falando que ele ia se sair bem. Lembra que Deus colocou espírito de mentira, né, ali naqueles profetas, para ele ir e se dar mal. E esse profeta, então, falou a verdade. Então, isso aconteceu. Bom, morto Acabe, Acasias é feito rei em seu lugar, ou no lugar de seu pai.
certo? Então aqui, aí vem, depois de Acabe, vem Acasias. Terminada essa história, irmãos, Feito um acordo primeiro, né? Foi melhor ainda, né? Casou, tinha possibilidade, enfim, família, vida da Bel. E também ainda deixou isso aí, né? Que vai chegar na frente e vai contar essa história. Aham. A Thalia. Uhum. Essa história da Uhum. Que vai atrapalhar até o reino de Judá, né? o cara do Josafá, o cara do filho começa. Uhum. Esse já vai ser lá em 2 Reis. Então, deixou ainda numa situação mais grave. Além de fizer uma amizade dele, casou com seu. Exatamente. E, bom, voltando aqui, nós já vamos agora, esses dois reinos aqui, reis, é reino de Judá, tá? O relato do primeiro reis termina com a morte dos dois reis de Judá, Josafá e Acabe, filho de Asa. Acabe de Israel e Josafá foi um bom rei. Aliás, Josafá foi um bom rei, não Acabe. Josafá fez um bom reino, só que ele fez aliança com Acabe por ser seu parente, o que o irmão estava falando ali, certo? Então ele faz aliança com ele, e Deus não quer que faz aliança, porque na verdade Israel tinha se desviado a tal ponto que não era mais considerado um povo de Deus. Quando a gente está estudando Romanos, a gente percebe que Deus, o verdadeiro israelita, é aquele que se converte. Olha, nem todos de Israel é israelita, nem todo Israel é Israel. Lembra essa frase que ficou, ela é meia complexa assim, né? Mas a gente vê que o que ele quer dizer? Nem todos de Israel, na verdade, são filhos de Abraão, como ele fala assim. Não, descendente mesmo, da descendência de Abraão, da carne, da genealogia são. Mas o que quer dizer é da mesma fé que teve Abraão. Certo? Então aí, mesmo sendo um bom rei, temente a Deus, veja por que quando ele foi consultar a Deus, o profeta chegou para ele e disse, olha, vou falar porque eu ainda respeito Josafá. Certo? Mas aqui, ele não tinha mais respeito para com Acabe. Muito bem, então aqui, irmãos, essas últimas coisas que nós vimos aqui. Tem detalhes, irmão, que nós não entramos, tá? Eu corri muito e não precisava ter corrido tanto, né? Então, mas a gente já tem um tempo ainda. Só um minutinho aqui. Versículo 29 do capítulo 22. Assim o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade, e disse o rei de Israel a Jeosafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dava ordem contra os capitães dos carros, que eram 32, dizendo, não pelejareis senão contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo o capitão dos carros, Josafá, disseram, ele certamente é o rei. E chegaram a ele para pelejar com ele. Porém, Josafá gritou. Sucedeu que, vendo
os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Só que Deus, na sua graça e providência, ainda deixou que ele se livrasse nesse momento da batalha, certo? Porque ele fez aliança com o povo errado. A Bíblia proíbe uma aliança que eu devo fazer também com o ímpio, lá no Novo Testamento. Os irmãos lembram? 2 Coríntios, capítulo 6, 14. Ali é um princípio. 6, 14 em diante. Exato. Jugo desigual. Não entreis em jugo desigual com os incrédulos. Certo? Em que é aplicada essa questão do jugo desigual? Em que círculo? Porque um princípio não é aplicado numa só situação, não. Porque quando tem um mandamento, não roubarás. Eu não vou roubar, em hipótese alguma, em qualquer coisa, e assim por diante. Mas agora sim, não entreis em jugo desigual. Aqui ele usa uma figura de linguagem, ao mesmo tempo, jugo, né? Andar junto, que era o que punha nos bois para eles poderem trabalhar. Certo? Então eu não vou andar junto com quem? Com quem que eu não posso andar junto? Na nossa vida, isso aí vai dar presente. Qual a base nossa? Deus, primeiro lugar. O ímpio não tem isso. Então é um grupo desigual. Então, da mesma forma, né, os filhos nossos desenvolvem a caminhada do ímpio, do princípio da palavra de Deus, não conhece o verdadeiro coração, não somos só eles não vão fazer o que? O temor do Senhor, eu vou ter o temor do Senhor, quando eu tenho o temor do Senhor, sabe como o mundo é o mundo. As coisas que acontecem, assim que a gente está como você vai capaz de fazer isso? Então, isso é muito importante, jovens. Olha, preste bastante atenção. Vocês são jovens. Com quem que vocês vão se casar? A Bíblia já fala com quem que vocês não devem casar. Ou com quem, se não é para casar com esse grupo que está falando, então nem deve namorar. Com quem que não deve casar? Não é o nome da pessoa. Com quem que não deve? Com uma pessoa ímpia, descrente. Uma pessoa que não tem, uma pessoa não salva. Pronto, descartou a possibilidade. Então você já vai eliminar da maioria das jovens. Você vai perder muitas das opções que você queria, que talvez pensou em ter. Você não tem essas opções. Deus não te dá essa opção. Certo? Aí a questão é, a pessoa está lá, tá tudo bem, está lá, tá jovem. Aí quando começa a ficar mais velho, você, mas será? Não tem problema não, vamos ver se dá certo. Essa pessoa tão boa, tão legal. Tem muitas pessoas não cristãs, são legais, são pessoas boas, pessoas honestas, pessoas... Sim, tem sim. Certo? Aí, e às vezes até dentro da igreja tem pessoas que tem que tomar cuidado. Até dentro da igreja você tem que saber. Né? Não é também, só porque é crente não está certo. Não. Eu não vou dizer antes de conhecer a Antonita, eu já conheci ela, mas antes de namorar com ela, eu namorei uma outra moça, eu namorei ela, dentro de uma igreja batista, conhecendo ela no namoro, descobri que ela não cria nas mesmas coisas que eu. Ela era mais pentecostal. Eu vi, não vai dar certo. Não vai dar certo. E o namoro nosso terminou por isso. Mas ela era crente. Mas não ia dar certo. Eu, como pastor, uma esposa pentecostal, não dá certo. Certo? Não ia dar certo. Certo? Então, essa foi a única razão. Para pegar o currículo. Para que isso? Tem que encaixar os convívios, o professor realmente que é dedicado ao trabalho, que estude, que tenha a base. Também, pensando mesmo, estando na casa do Senhor, a gente vê que você tem uma pessoa que está... Mas quando você está namorando, é qual aquele que falsifica o seu currículo? O rapaz e a moça, às vezes, falsificam o currículo.
certo? Você está achando que está casando com uma coisa, está casando com outra. Então tem que tomar cuidado com isso também. Aí por isso que namoro não pode ser muito curto. Eu acho que tem que ser pelo menos uns 2 anos, mas também não pode ser muito longo, né? Mas se você tem um propósito assim, de namorar de forma bíblica, não ficar se pegando muito, beijando e essas coisas, você só namorar para conhecer a pessoa, vale a pena. Você conhecer um pouco mais. Certo? Então, aí, agora se a coisa virou muito para o lado carnal, aí é o seguinte, está errado também. Se está muito carnal, o que acontece? É porque as coisas estão desandando e os dois não estão agindo como crente. Então, o que tem que para com aquela ação carnal, ou então para com aquele namoro. Não continua. Certo? Então, isso é muito importante. Hã? Vai quebrar a cara. A família minha é uma forma, a família da minha esposa é outra forma. Então, mas assim, alguns princípios tem. A minha mulher é de bebê, a família dela vive o pessoal bebendo. Então, a parte de princípios e tudo mais. Então, você vai se ver, são qualquer cultura. Ponto de duas culturas, você tem que conhecer ela para dar, você vai dar certo, você vai ter desenvolvimento. É por isso que não tem que ter relação física no casamento, sabe por quê? Porque você vai pensar mais com a cabeça, não com a carne. Porque aí você consegue terminar. Certo? Porque senão você não vai conseguir mais. Se está errado, você vai continuar errado. Certo? Então isso é muito importante. Porque essa questão de... Você não vai casar com o sogro, com a sogra, tudo, mas você vai ver lá como é que o rapaz trata a mãe. Como é que a moça trata a mãe ou trata o pai? Se já é mal educado, sem educação, cai fora. Entendeu? Não respeita pai e mãe, cai fora. Certo? Quer mandar em pai e mãe, certo? Então, tem alguns princípios que você deve levar em conta. Isso aqui foi para o jovem. Agora vamos pensar aqui para os adultos. Aplicação do mesmo princípio lá. Não entrar em julgo desigual. Qual que é uma outra área que eu posso aplicar esse mesmo princípio? Sociedade. No trabalho. Eu vou querer ser sócio, eu estou precisando de um sócio. Eu tenho uma habilidade muito grande e tal, eu acho que só está faltando capital, mas se eu arrumar alguém que possa investir aqui, nós dois vamos prosperar, nós dois vamos prosperar. Aí uma pessoa lá, que não é crente, fala, não, eu estou disposto. Você já sabe também com quem que você não vai fazer sociedade. Ah, mas está difícil encontrar alguém. Espera em Deus, vai tranquilo. Né? Entende? Então, às vezes, a gente vai muito pela lógica, certo? Porque o seu propósito é servir e adorar a Deus, certo? Seu propósito é fazer a vontade de Deus. Então, quando você tem uma empresa, aquela empresa deve ser para a glória de Deus. Agora, se tem um sócio que não pensa da mesma forma, não vai ser para a glória de Deus. Além de você poder ele ficar mais esperto que você, querer te furtar. Então, esse tem que tomar cuidado. Esse é um princípio muito importante. Tirar da pessoa que tem capital, só tem uma relação profissional. Aquela pessoa que não tem os seus princípios pode fazer coisas que levam o seu nome para baixo. Em vez de elevar o seu nome, porque você quer levar a Deus. Às vezes não vai pôr o capital, mas só de ser ruim, às vezes eu tenho que tratar com as pessoas que gera coisa deles. A outra pessoa não tem esse princípio, então acaba puxando o seu braço. Exatamente. Às vezes fala, não, vamos fazer uma sociedade só para
Eu conheci, né, eu vi uma palestra do Dr. Latourno, ele era dono da Massey Ferguson. Aliás, não foi dele, não. Foi do pai, não foi do filho. Não sei se é do filho ou de um dos filhos, né? E eles tinham um propósito de dar 90% do lucro, eu creio que é do lucro, né, do faturamento não tem jeito, né? Mas do lucro para a obra de Deus. Ele foi, a princípio, até chegar a 90%. E eles têm um propósito de financiar a construção de igrejas. E pegar aquela igreja, sustentá-la, ajudá-la no sustento durante alguns anos. Lá na nossa igreja, lá, a Igreja Batista Esperança, lá em São Paulo, foi feito por essa família. E é uma igreja enorme, certo? Eles não fazem construção para... É um prédio, para ser pouco, não. Agora, se ele tivesse um sócio ímpio, ele podia fazer isso? Podia fazer com a parte do lucro dele, mas ele não podia dar 90%. Então ele ia dar esse 50% que era dele, ele ia dar 90% de 50%. Só. Né? Se é aquele que o outro só tinha 50%, né? Então ele não podia fazer isso, porque... Né? Mas aí talvez ele não podia fazer isso, que ele diminuía o lucro. Então é isso, irmãos. É assim, a pessoa tem que saber, olha, eu sou um cristão, então eu vou levar a sério os princípios da palavra de Deus. Certo? Então a palavra de Deus tem mandamento e tem princípios. Certo? Não entreis. Ali está envolvido um pouco mandamento com princípio. Ó. Não entreis em julgo desigual com os incrédulos. Ali é um mandamento, claro. Um mandamento negativo. Eu não vou fazer isso em qualquer tipo de relação. Se alguém talvez pode pensar em outro tipo de relação que pode ser aplicado esse princípio, ele é aplicado. Certo? Então é isso. Então essa questão de Josafá, ele errou grandemente por ter realmente feito acordo com o ímpio, certo? E mais ainda, feito um acordo até conjugal, certo? Ali do caso lá da sua filha, que vai trazer sérios problemas. Quase que a família de Davi é extinta por causa desse acordo de Josafá. Quase. É Deus mesmo que preservou. Tá? Na Segunda Reis nós vamos ver isso. Tá? Vamos agradecer a Deus? Perdeu a esposa dele, mas a esposa estava muito doente, estava praticamente vegetando nos 36 dias. Uhum. Aham. Uhum. Então vamos orar, agradecer a Deus e pedir por essa bênção. Vamos orar também para a irmã Lulíria e também para Raquel, a recuperação, né? Graças a Deus, né? Tá indo bem, mas a Raquel pegou uma alergia, mas parece que ela falou que está indo bem. Tá curando a alergia. E a Maria também está bem, viu? Então, graças a Deus por isso. Então vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua graça, por esse estudo que nós tivemos da Palavra do Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, agora que o Senhor possa vir a estar consolando a família do São Antônio, Pai, que é tio do irmão Lamoniel. Abençoa, Senhor. Consola a família deles, ó Pai, que eles possam estar sendo consolados no Senhor e que haja uma oportunidade ali de estar sendo pregado até o Teu Evangelho, se eles ainda não têm Jesus. Eu quero te entregar nas Tuas mãos, para que a Tua vontade seja feita e que o Teu nome seja glorificado. E pedimos que o Senhor console aquela família para a glória do Senhor. Também lembramos da irmã Dolíria, que o Senhor possa abençoar,
que ela possa recuperar totalmente. Cuida da pressão dela, Senhor, possa tudo estar certo, para a glória do Senhor. E também agradecemos pelo nascimento da Maria, por ela estar realmente desenvolvendo bem. Nós agradecemos ao Pai por a Raquel ter conseguido amamentar, e mais que o Senhor possa estar abençoando essa alergia que ela teve, ao Pai, que o Senhor possa dar a graça, que ela consiga superar, e que o Senhor dá a graça, Senhor, que isso não venha atrapalhar a Maria. E nós te louvamos, e te pedimos, te agradecemos. Em nome santo do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.